Nós celebramos o sexto domingo do tempo pascal e a palavra de Deus, em continuidade ao que meditávamos no domingo passado, sobre a noção de que Jesus é a videira verdadeira, da qual o Pai é o agricultor e nós somos os seus ramos. E ali vemos a necessidade de estarmos enxertados na videira para que tivéssemos vida. Sabe, essa imagem ela é tão importante, porque se nós entendêssemos que distante de Deus não há vida, não há realização, não há sentido, a maioria dos dramas e problemas que passamos seriam muito diferentes, porque estaríamos num caminho de realização constante. E hoje, quando vemos a missão que o Pai tem para cada um de nós, nós percebemos a grandiosidade da nossa vocação. E eu achei muito forte esse primeiro versículo, muito forte, que diz assim: como o Pai me amou, assim eu vos amei. Um amor perfeito, infinito, eterno, que nós não conseguimos nem entender. É assim o amor que Deus tem por cada um de nós. E perceba, ele fala: permaneça no meu amor. E como é que se permanece no amor? Guardando os mandamentos. Para ficar bem claro, o verbo permanecer no Evangelho de João é muito forte e indica, como sempre repito, essa profundidade, essa constância, esse enraizamento em Cristo. Mas quando nós falamos de guardar os mandamentos, o que significa? Trancar os mandamentos lá? Não. Por exemplo, você saiu de casa, você trancou a casa lá, sim ou não? Quem tem toca, nossa, será que eu guardei, viu? Eu fico pensando às vezes. Você que veio de carro, você apertou lá o alarme, sim ou não? Mas olha, a gente não acredita que Deus cuida de nós, sim ou não? E por que você fez isso? Porque tem uma responsabilidade que é nossa, é ou não é? Você que tem que cuidar. E por que você guarda e cuida? Porque a gente observa. Porque é um bem, não é? Tem coisas ali fundamentais. Não somente de bem material, mas de coisas que são importantes para nós. Guardar os mandamentos é isso. É ter esse zelo, esse cuidado, para viver na promessa de Deus. Olha, ninguém cresce na vida espiritual, na vida em Deus e se realizando, achando que basta você ter uma boa vontade, basta você ter metas humanas, mas é sempre a acolhida na graça de Deus que faz com que vivamos aquilo que tem que ser vivido. E nós precisamos entender isso hoje. Se a vocação é grande, se a vocação é perfeita e plena, nós temos um Deus que vai dar a graça suficiente e eficiente para que a gente realize isso. Mas é preciso essa dedicação em estar com Ele. Olha, todo mundo aqui tem uma pretensão, a vontade de ser feliz, não é? Ninguém quer ser triste, gente. Não é? Ou vai dizer que você acorda, nossa, mas que vontade de passar uma tristeza. Hein? Você acorda assim? Não, gente. Você passa porque tem que passar, não é? Ninguém acorda desse jeito. Todo mundo quer ser feliz. E quando eu falo de felicidade, a palavra que talvez melhor expressa para nós hoje é realização. A gente quer ser realizado, quer ser feliz, quer se encontrar naquilo que está fazendo e quer viver debaixo das promessas de Deus, todos nós. Só que Jesus está dizendo: se você quer viver isso, permaneça no meu amor, guarda os mandamentos. Se não for assim, não vai dar certo. Esse texto bíblico ele é tão claro que Jesus, ao mesmo tempo que ele apresenta, ele mesmo explica. Ele ao mesmo tempo anuncia, ele é o exegeta, ele interpreta o texto. Só que, sabe o que acontece? A gente fica dando muitas desculpas para manter em nossas vidas as estruturas erradas que abordamos. É aí que não dá certo. É que nem quando temos um problema, seja ele qual for, em vez de procurar uma solução de fato, a gente vai tratando a realidade de maneira paliativa e nunca se resolve porque ele está errado. E Jesus deu até a dica de como que nós conseguimos da parte de Deus tudo que pedimos no seu nome.
Viver no amor. E olha, não adianta você falar, não, mas essa vocação grandiosa é só para o padre Jonas que é padre, é só para os religiosos, é só para aquele povo que vive na igreja. Não. Hoje, quando nós olhamos a primeira leitura, Pedro vai pregar e o povo não conhecia o Espírito Santo ainda. Se bem que nós precisamos ter mais intimidade com o Espírito Santo hoje, não é? Entender a importância, a graça do Espírito Santo em nossas vidas, porque é propriamente a presença dele que traz vida a cada realidade que nós celebramos. Sem a ação do Espírito Santo, não existe nenhum sacramento com eficácia. Nós sabemos que aqui na Santa Missa, não é? Por mais que algumas seitas aí celebram uma ceia que é pão, é suco, aqui é corpo e sangue. E quem realiza essa transformação é o Espírito Santo. Quando você vai confessar os seus pecados, não é uma terapia ali. Os seus pecados são perdoados. Cristo mesmo perdoou pela ação do Espírito Santo. E é a presença desse Espírito Santo, que é o amor entre o Pai e o Filho, que vai nos possibilitar entender a nossa missão, nosso propósito. E aqui na primeira leitura Deus fala algo fundamental. Deus não faz distinção de pessoas. O que significa fazer distinção? Ah, eu gosto mais desse e menos daquele. Ô gente, nós somos assim, sim ou não? Fala a verdade, é ou não é? Mesmo uma família, você pode ter 10 filhos, vai amar todos, sim ou não? Só que a intimidade, ela cresce conforme a nossa reciprocidade. E é para todos nós. Se você quer viver uma vida plena no amor de Deus hoje, peça a presença do Espírito. Peça essa graça e entenda que a missão, a vocação é para todos. E é tão forte hoje a liturgia que quando pega a segunda leitura, ele vai falar o seguinte: se você não ama, você não conheceu a Deus. Porque Deus é amor. Não fala que ele tem amor, não fala que ele é amoroso, fala que ele é. É uma definição. A essência dele é essa. E se a essência dele é essa, e ele está no sentido e no fundamento de todas as coisas, porque ele que criou toda a realidade, tanto as leis da matéria, quanto as leis do Espírito, tem ele por fundamento, sim ou não? Se esse é o sentido, o que nós estamos esperando para viver uma vida de propósito? Porque eu acabei não falando para vocês, mas o Evangelho dizia também 2 outros verbos importantes. Nós fomos escolhidos, ou seja, Deus tomou uma decisão por nós. Escolher é isso, tomar uma decisão, não é? E mais do que isso, Ele nos designou. O que é um desígnio? A palavra mais próxima é um propósito. Nós não apenas temos um propósito, como somos um propósito. Mas se nós procurarmos esse propósito de maneira meramente humana, se não nos debruçarmos na palavra, se não entendermos que procurar Deus não é somente nos momentos piores, ainda bem que está procurando, continua, mesmo que você tiver por causa disso, continua. Mas nós temos que procurar Deus por aquilo que Ele é, e esse é o sentido. Uma vez na vida, pelo menos, se não fizermos ainda, nós temos que reestruturar tudo, gente, se não está no fundamento certo. Sabe por quê? Vai dar errado. Sabe, quando o senhor fala de discipulado, dos discípulos, eu sempre repeti para vocês algumas vezes aqui, Lucas 14 lá, de 25 a 33, ou de 25 a 35, que diz o seguinte: você quer ser meu discípulo? Tem que amar desse jeito, tem que assumir o sofrimento desse jeito, tem que se desapegar desse jeito. Ah, mas eu não concordo, você não pode ser discípulo. Então você não vai viver essa felicidade plena. E nós não podemos barganhar mais essas coisas. Sabe, aquela situação em nossa vida, você não mexe, você vai administrando, você não vai dando atenção, mas você sabe a todo tempo que você tem que fazer, você sabe a todo tempo que você tem que mudar. E tem um povo que eles falam: não, eu vou deixar para escolher Deus depois.
porque eu estou muito jovem ainda. E qual que é a ideia que está por trás disso? Eu vou experimentar tudo que eu posso desse lado, porque aqui está a verdadeira felicidade, e depois eu vou ver uma vida triste em Deus. Se Deus for isso, gente, Ele não é o sentido de todas as coisas. Se a verdadeira felicidade e realização não for Ele, Ele não é Deus. Então o que é que nós estamos esperando para viver uma vida nele, transformada nele? Sabe, quando eu meditava sobre esse texto, eu olhava muito para a minha vida. Porque ao longo do percurso da nossa história, do mesmo jeito que nós vamos amadurecendo, e pode olhar ali, o povo que é mais experiente, né? Lembra aí, quando você tinha 18 anos, lembrou? Quem tem 18 anos, levanta a mão aí, tem? Olha, mesma idade do padre. Essa risada aí ofende. Não? Lembra lá? Você achava que você sabia as coisas. O adolescente, ele tem uma pretensão de ser Deus, é ou não é? Ele acha que ele pode tudo, que ele sabe tudo, que ele consegue tudo. Só não assume muitas vezes as responsabilidades que tem que ser feito. Mas ao longo do percurso, bem ou mal, nós vamos amadurecendo. Se bem que tem um povo que fala que tem uma galera amadurecendo com 40. Ô, gente. Pelo amor de Deus, hein? Aí tem um povo que fala, tô com 30, tem mais 10 anos ainda. Não, pelo amor de Deus. Já tem que ter mudado. Deus vai nos apertando de certa forma, não porque Ele quer esse sofrimento, mas para que a gente consiga dar uma resposta melhor, uma resposta maior. Sabe esse sentimento de angústia que vai visitando a nossa vida, conforme vai passando os dias, e a gente começa a se perguntar, será que eu tenho feito o que devia ter feito? Será que eu tenho sido isso? Será que eu não deveria ter escolhido isso ou aquilo outro? Aquele sentimento que vai dando, muitas vezes, de, será que eu estou no percurso certo? Porque a gente começa a fazer as perguntas certas para a vida. A gente começa a enxergar o sentido de fato. E muitas vezes, nós achamos que nesse momento de angústia, é o momento que Deus nos abandona. Não! A angústia é um sentimento que, por definição, não tem um objeto claro. Tem dia que você acorda angustiado, sim ou não? E às vezes é só algum probleminha, alguma coisa, mas às vezes não é nada. Mas esse sentimento diante da vida, de olhar para a história e encontrar esse propósito, é talvez a ocasião que Deus está falando, ô, presta atenção, acorda, permaneça e guarda os meus mandamentos. Não há outro caminho. E de maneira concreta, no estado de vida que Deus te colocou, é ali que você tem que permanecer. É ali o sentido de todas as coisas. A resposta não está em você sair do estado de vida que Deus te confiou, mas pela palavra transformar a situação, porque Ele é o sentido de todas as coisas. Mas se nós não tomarmos essa decisão, se não caminharmos e entendermos que é para agora, para hoje, não vai dar certo. E nós temos que nos perguntar como igreja, onde é que a gente está indo? Pode já estar encerrando. Ô, gente, para pensar, o que faz você estar aqui hoje, num domingo de noite, numa igreja? Vocês não vieram aqui para ouvir, eu sou um gordo de barba, vestido de branco. Você veio para celebrar o santo sacrifício do altar, sim ou não? Se Ele é o sentido, eu preciso convergir isso para Ele. E é para agora. Deixa para depois não. Sabe o que você está pensando? Não, hesitando nisso ou naquilo, ou sendo aquele cristão Raimundo, pé na igreja todo mundo. Está na hora de voltar para Ele. Porque às vezes nós olhamos para fora e vemos tantas seitas, tantas instituições prosperando. A culpa é nossa, gente. Sabe por quê? A gente tem que começar a ver que tem que ser vivido. E não está longe. Está no seu hoje, está no seu dia a dia. Eu sei que talvez você está passando por um sofrimento tão grande que você não tenha a percepção total do agora. Mas não há outro caminho a não ser voltar para Ele. Porque eu tive a oportunidade muitas vezes de estar perto de pessoas que estavam para fazer a sua Páscoa, a sua passagem, de se encontrar com o Senhor. A percepção de frustração, quando se percebe que não se fez o que devia ter feito, que não se valorizou o essencial,
é a pior sensação que um ser humano pode passar. Não existe nada pior que isso. Uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito, diz o seguinte, eu não vou lembrar o nome do autor, ele fala, olha, todo prejuízo, sofrimento que você assumir, hoje nós falamos de trabalho, né? Todo esse trabalho que nós precisamos fazer para estar em Deus, mesmo que você e é esforço para viver em Deus, para viver na graça, é luta diária, a carne tem que ser crucificada todos os dias, todo esforço, tudo que você empreender para isso, o céu é capaz de pagar tudo. Agora, se nós perdermos o céu, não há nada que pague isso. É a perdição total. E Deus está falando hoje, amem uns aos outros. Se eu falava no sábado, Tertuliano, dos primeiros padres da igreja, diz que na época dele, o povo viu os cristãos, diziam, nem sabia que era, vejam como eles se amam. E a pergunta para fechar mesmo, será que o povo que nos conhece e que não sabe que nós somos cristãos católicos, será que sabe que nós temos algo diferente por aquilo que a gente vive? Será que o que me diferencia de quem não acredita? O que me diferencia daquele que não está caminhando? Se a minha vida não tiver nada de diferente, alguma coisa está completamente errada. E hoje Deus quer nos dar essa graça, quer nos dar esse percurso. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, peça ao Senhor essa graça, essa presença. Talvez você veio aqui hoje para cumprir mesmo o preceito do domingo, mas Deus preparou esse momento para no seu coração te pedir essa resposta de amor. Ele está te olhando, está me olhando, está falando, meu filho e minha filha, volta para mim. Não há realização, não há alegria fora de mim. Sabe aquela experiência que você já passou alguma vez na vida, ou você foi a pessoa, ou observou a pessoa? Quando nós olhamos uma pessoa que tinha tudo para dar tão certo e vai tomando sua decisão errada, e a gente se entristece, nossa, era para ser tão diferente. Deus está olhando para mim e para você hoje e querendo chamar a nossa atenção para isso. Você não precisa ficar mendigando afeto, mendigando amor, atenção. Você não precisa fazer das suas redes sociais uma afirmação da sua carência, para ser olhado, para ser visto. Você não precisa ficar olhando para o seu passado, para a sua história, e achando que as pessoas devem algo para você, ou que você é sempre um devedor, que você precisa se rebaixar, se desumanizar para ter a atenção de alguém. Deus está dizendo, eu te escolhi, eu te designei, esse é um propósito. Assuma quem você é diante de mim e vem para caminhar comigo. É isso que o Senhor pede para nós hoje. Dê a sua resposta, aceita Jesus de fato hoje no seu coração. Hoje nós falamos pelo trabalho, o trabalho é aquele que nos dignifica. Mas o trabalho maior de uma vida é respondermos aquilo que é de Deus em nossas vidas e em nosso coração.